Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. No programa de hoje vamos falar sobre acessibilidade e gestão. O programa é feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir nas redes sociais e também do Papo Certo e também no canal 524 da Claro TV. O Papo Certo está no ar, vem com a gente. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre acessibilidade e gestão. E quem está conosco hoje são dois especialistas, Ana Paula Foltz, advogada, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também o Marco Arins. Falei certo? Pode ser. Qual a pronúncia correta? A pronúncia correta, o sobrenome é francês, é Arrien. Arrien, bom. Mas dificulta, então nós falamos Arriens, porque daí o povo vai saber escrever mais fácil. Então tá. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado, obrigado. Então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui. Então, o Marco, que atua mais de 40 anos nessa área, né? Qual é o maior mito do empresário que ainda tem hoje, né, em 2026, sobre a contratação de um profissional surdo? Na minha experiência, realmente, eu creio que o maior mito hoje é o significado de deficiência, o que é realmente ser deficiente. Existe um estigma social de que deficiência é só aquilo que é aparente, né? Então você vê o cego, você vê o cadeirante, você vê o hemiplégico, o tetraplégico, o surdo usando língua de sinais, o autista com um comportamento típico, e você classifica isso como deficiências. E, na verdade, deficiências, às vezes, as morais, as éticas, ocultas, as comportamentais são piores. Então, eu acho que o principal paradigma é romper justamente o conceito de deficiência. Então, na verdade, eu quero falar para esse público hoje de pessoas eficientes em áreas diferentes daquelas que são esperadas. Então, é romper o que é deficiente? Por que colocar esse grupo naquele lugar e esse outro no grupo de deficientes? Estava conversando com a Ana antes, que a Ana falou que é uma professora dela do doutorado, descobriu após muito tempo, uma doutora já, professora, descobriu após muito tempo que foi diagnosticada com autismo. Autismo nível 1. Aparentemente, tu conversando com ela, tu não vai ver, mas ela tem comportamentos que depois tu enxerga as características, né? E ela disse exatamente o que tu falasse. A dificuldade de ser vista pela sociedade como uma pessoa com deficiência, né? E da implementação dos seus direitos como pessoa com deficiência. Exato. Bom, nós temos atores famosos que têm autismo, né? Tem um ator muito famoso, que eu não me lembro, ele faz muitos filmes na área da psiquiatria e tudo mais. Um ator, ele é autista, ele tem um grau médio, inclusive, de autismo, né? Do espectro autista. E às vezes são barrados em direitos básicos, né? Como filas preferenciais, né? Seguido ocorre, mas por que tu estás naquela fila? Aí tu ter que se explicar o porquê que está ali, né? O que não acontece com outras deficiências visíveis. Né? É porque a primeira coisa que eles olham é o título. Surdo, cadeirante, cego. E daí a pessoa olha para aquele título e não consegue ver mais o ser humano que tem o potencial que ele tem. Aqui, às vezes, pessoas com outra deficiência de caráter que está na fila errada também. Que se utilizam, né? Opa, nós não temos hoje empresários que não querem contratar pessoas de determinada ponto de vista político ou de determinada idade. Orientação sexual, porque às vezes isso traz muito mais problemas do que uma pessoa que seja cadeirante, seja cego ou seja surdo ou tenha algum grau de autismo, né? Bom, Ana, já indo para o aspecto mais legal, né? Quais as principais consequências jurídicas e financeiras, né, que o empresário que mantém uma gestão mais excludente? Eu trouxe até uma frase para compartilhar com vocês que eu achei bem interessante, que diz assim, ó, a inclusão hoje é compliance obrigatório, não diferencial, que é exatamente o que a gente está falando, é obrigatório, né, tu ter essa gestão compartilhando a inclusão, né, e a diversidade. Então, as consequências jurídicas, as principais são ações trabalhistas dentro de uma empresa privada, né, por até mesmo assédio ao empregado com alguma deficiência, né,
multas administrativas que a empresa poderá vir sofrer por convênios com órgãos públicos que têm para participação de licitações de grande porte, né? Se há algum caso de descumprimento, pode sofrer consequências e não participar de procedimentos licitatórios. Então, basicamente, a consequência é o financeiro, né? Que vai atacar a empresa no descumprimento e na discriminação. Que bom que tem formas hoje de coibir isso, essa gestão excludente, né? Eu acho assim, até nem de coibir, mas assim, de ser um limitador, né? Já um bloqueador antes dessa ação acontecer. Porque antigamente o empregador não tinha nenhuma punição direta, né? Ele simplesmente ocorria o assédio, né? E agora, com essas mudanças, tanto da sociedade, né? Quanto da legislação, a nossa lei brasileira de inclusão é um marco legal, né, dessa questão, acho que houve a mudança. Bom, Marco, muitos gestores acham que a questão de acessibilidade para surdos é apenas colocar o intérprete, né? O que de fato é essa pré-inclusão que a empresa pode realizar? Então, muito bem. A colocação do intérprete, eu diria que é uma falsa representação da inclusão, porque o intérprete funciona como um mediador linguístico, somente isso. E a gente não recebe uma pessoa só com a língua que ela tem. A gente recebe esse funcionário com a língua, com a cultura, com as questões identitárias, com as questões morais, éticas, espirituais e tudo mais. Então, a presença do intérprete, em geral, dentro das empresas, não é uma presença constante. É uma presença ocasional. Pontual, uma palestra. Uma palestra, um esclarecimento, um curso, né? CIPAT, alguma coisa assim, daí se chama o intérprete. Mas a maior parte do tempo, essa pessoa surda fica totalmente isolada. Porque a grande diferença da inclusão da pessoa surda com qualquer outra pessoa com deficiência é a questão linguística. E a inclusão linguística é a inclusão mais difícil que existe. Porque o próprio cego deficiente visual fala o mesmo português, né? O autista se comunica com o mesmo português, cadeirante e assim por diante. Agora, o surdo é como se você estivesse recebendo um coreano dentro de uma empresa brasileira que não fala português e provavelmente não vai aprender a falar o português. Entende? Então, a pré-inclusão seria assim, preparar, são dois pontos de vista, preparar a pessoa surda para entrar dentro dessa estrutura cultural dessa empresa, do DNA da empresa, como que ela funciona, como que funciona tudo, e a empresa para receber esse elemento. Então, a pré-inclusão faça com que o caminho seja de duas vias. A empresa é escutada, entre aspas, por esse surdo, quando ele aprende todos, além dos procedimentos do trabalho, mas a cultura empresarial e etc e tal, e a empresa aprende quem é esse indivíduo que está chegando. Principalmente as pessoas do RH e os colegas que trabalham imediatamente ao lado desse surdo em determinado setor. E isto não é feito. Então o surdo acaba entrando, eventualmente ele tem a presença de um intérprete, mas ele fica a maior parte do tempo completamente isolado. Solto, né? Pelos colegas, pela empresa e tudo Marco, mais. Para quem está nos assistindo, agora o gestor está nos assistindo e que quer daqui a pouco contratar uma pessoa com surda, né? Uhum. E te escutou agora e que quer fazer isso, mas não sabe como. Como é que ela... Quem ela poderia procurar para que pudesse ajudar nesse processo de receber essa pessoa? Porque às vezes a empresa ela não tem esse conhecimento para fazer essa recepção. Uhum. Teria alguma entidade, algum órgão, que caminhos que ela poderia procurar para poder, se ela quiser melhorar essa receptividade desse profissional que está chegando? Excelente. Nós temos hoje o maior órgão de representatividade do povo e comunidade surda, que é a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A matriz da FENEIS está no Rio de Janeiro e nós temos filiais nas principais capitais brasileiras. E Porto Alegre tem uma FENEIS. Então, lá na FENEIS tem gestor, tem gerente, tem uma equipe toda que pode ser contactada para ir fazer uma palestra de sensibilização dos empresários, seja num grupo inteiro de empresários, num sindicato de empresários, sindicato lojista, alguma coisa assim, ou especificamente naquela empresa, primeiro sensibilizando os empresários e
o quadro dos colaboradores, né? Então, a FENEIS hoje é um dos órgãos mais indicados. E caso alguém queira me chamar, eu também estou aí, né, para fazer essa palestra, como já fiz em várias empresas. Então, primeiro a gente faz uma espécie de workshop, tem que demorar mais ou menos umas 2 ou 3 horas, porque são vários pontos importantes a serem colocados sobre potenciais e possíveis limitações, né? Para que o empresário conheça exatamente quem é essa pessoa que ele está recebendo, como que ela pensa, como que é a cosmovisão dela, para então colocar ela no local certo dentro da empresa. Muito bem, muito bem. Bom, Ana, um outro ponto é sobre o teletrabalho, né? Se o profissional que tem algum tipo de deficiência precisa daqui a pouco trabalhar em casa, ele pode solicitar essa empresa que deixe ele trabalhar 100% ou parcialmente home office, né? Ou a última palavra é a empresa e olha só, eu tenho aqui espaço para profissionais com algum tipo de deficiência, mas tem que se trabalhar presencial. Não, muito importante essa pergunta. Realmente, o que a gente tem pela Lei Brasileira de Inclusão? O empregador ele tem o dever legal de incluir, né, esse trabalhador. Então, o trabalhador que necessita do teletrabalho, ele tem que ter uma prescrição médica. Então, ele tem que ter um laudo fundamentado, colocando a CID desse trabalhador e a prescrição do trabalho como necessidade. Então, ele não vai poder ser privado do seu direito ao trabalho. Apresenta-se esse documento ao empregador, que ele não se diz que ele é obrigado a aceitar, mas ele tem o dever legal e jurídico que a Lei Brasileira de Inclusão nos traz, né? Então, primeiramente, um laudo bem fundamentado da necessidade do teletrabalho. Então, tipo, o profissional não pode ele simplesmente solicitar, ele pode solicitar, mas... Ele aguarda a anuência do empregador, né? Mas, reitero, né? Tendo laudo com essa prescrição de que é necessário o teletrabalho, muito dificilmente o empregador vai rejeitar, né? Porque é uma questão da saúde do empregado e o trabalho é um direito desse empregado, né? Na manutenção do empregado. Caso haja negativa por parte da empresa, o empregado pode buscar judicialmente, né, o seu direito de trabalho e de manutenção no cargo em teletrabalho. Ocorreu, assim, um boom de teletrabalho desde a pandemia, né, com a nossa calamidade, né, e muitos trabalhadores têm se mostrado mais favoráveis também em permanecerem no teletrabalho, principalmente os profissionais com deficiência, né, pela sua própria condição, né, e a dificuldade também de locomoção, de ingresso no serviço, né. As pessoas que também sem deficiência, muitos optam por... Muitos, é um diferencial até hoje para muitas empresas. Lá na Fortes a gente tem o trabalho híbrido e se a gente falar e pensar em tirar o trabalho híbrido, todo mundo vai embora. Dá um gritedo, né? Nós temos um caso que a gente acompanha lá no escritório de uma advogada da Caixa e ela tem um filho autista grau 2, né? E ela, na pandemia, já ingressou no teletrabalho e ela optou por ficar, porque ela disse que até a produtividade dela cresceu, porque também diminuiu a preocupação com o filho com deficiência, ela sair, né? Então, eu acho que isso é uma realidade tanto no serviço público quanto na esfera privada, né? O teletrabalho presente. Bom, Marco, sabe que eu vejo que as grandes empresas, às vezes, elas, por ter talvez ser mais estruturadas, com seus RHs internos, com equipes maiores, acabam estando mais preparadas para receber uma pessoa surda, né? E tu até passou por uma empresa grande que trouxe aspectos bem positivos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu podia falar dessa tua experiência, né? De coisas boas que essa empresa conseguiu implementar lá e que pode ser trazido para as empresas de menor porte também, ou outras empresas de grande porte também que não têm um programa similar. Ótimo. Nesta época eu estava em Curitiba, eu morei praticamente 30 anos em Curitiba, e lá eu comecei o meu trabalho com viés religioso. Mas daí as minhas ovelhas também trabalham e precisavam de emprego. E aí começou a vir essa demanda para mim, né, de colocação no mercado de trabalho. E vocês imaginam que isso era início dos anos 90, onde não existia nem lei de inclusão, nem lei da Libras, e o surdo era chamado de deficiente auditivo, pessoa inexistente, não grata, e etc, etc.
E aí, na época, a Electrolux se chamava Refripar, uma empresa paranaense. E aí, como tinha na minha comunidade religiosa um diretor, o presidente da Electrolux era da minha comunidade religiosa, eu fiz o contato com ele justamente para ver a possibilidade de inclusão. Então, falei com o RH e começamos assim, ó, experiencialmente mesmo, dizendo, vamos fazer um tempo de 15 dias onde você contrate um grupo de surdos e surdas para fazermos uma pequena experiência. Fiz uma certa preparação, o RH me passou alguns conteúdos que eu deveria passar em Libras para eles, regras, leis, funcionamento, etc. E fizemos um trabalho bem próximo a eles. E eu lembro que na época era para a montagem de relógios que eles dariam para clientes preferenciais. Eles iam de Natal, não lembro se era final do ano, o que era, e eles iam montar o grupo de surdos. Foram contratados 15 pessoas com deficiências auditivas de mais diferentes graus. Eles ficariam 30 dias, que era o prazo que todos os ouvintes, os ditos normais, faziam aqueles relógios e preparavam. Lá pelo 15º, 16º dia, me ligou o pessoal do RH e disse... Perdão. Os surdos chegaram no meu gabinete dizendo, fomos demitidos. O que aconteceu? São 15 dias, eles falavam assim, e eles mandaram embora. Eles falaram que era 30 dias. E a gente ficou 15, mandaram embora. O que aconteceu? O que a gente errou? Fiquei preocupado, liguei. O que aconteceu? Não, pastor, sabe o que foi? O prazo era 30, terminaram em 15. A gente não ia segurar eles aqui, pagou integralmente o valor dos 30. Então, a partir dali, foi descoberto em Curitiba que esse povo produz e produz muito. E mais que muitas pessoas ouvintes, que é o contrário de um surdo. Então, esse boom começou nessa época. Aí nós montamos, a partir daí, um projeto chamado SIGO, né, que era a preparação de surdos para o mercado de trabalho, e aí foi crescendo, daqui um pouco entrou Renault, daí entrou Nutrimental, daí entrou os grandes supermercados de Curitiba, como a Rede Mercadorama, e aí nos tornamos referência. E aí, com o tempo, eu me lembro de um gestor do RH que eu perguntei assim, depois de um tempo que os surdos estavam lá, como é que está o comportamento deles e a produção deles aí? Eu me lembro que um disse assim, olha, pastor, só no meu departamento aqui eu tenho 375 funcionários. Eu estou com vontade de demitir todos. O senhor tem 375 surdos para me mandar? Porque realmente um dos diferenciais dos surdos é que, primeiro, a competência que eles têm para a área que foram selecionados, né? E segundo, porque eles sabem da dificuldade de ter conseguido aquele emprego. Então eles querem provar ao máximo para o chefe, para o gestor ali, o quanto eles são producentes. Empenhados. E como eles estão com a mão ocupada, trabalhando, eles não podem conversar e enrolar. Não podem, sabe? Ou eles trabalham ou eles conversam. Então eles optam por trabalhar. E são extremadamente detalhistas. Por isso que fizeram em menos tempo também do previsto. Em menos tempo. E ainda o chefe do RH disse assim, e fizeram com uma perfeição que o senhor não tem ideia. Mas assim, não tem um errinho, não tem nada. E aí hoje nós temos surdos, por exemplo, da Renault de Curitiba, eles têm uma equipe enorme, já que cresceu, que só trabalham com a supervisão final dos carros. Eles olham o carro inteirinho, se tiver um risquinho qualquer, eles já não deixam passar. Trabalham na supervisão. E outras áreas, né? Bem interessante. Até, tipo, tu vai vendo que a pessoa tem uma deficiência em determinada habilidade, questão física, talvez, né? E consegue ter outras habilidades compensatórias. e até compensatórias que superam e até superando, né? Exatamente, assim como o cego tem a audição super apurada, o surdo tem a visão, a gente chama que eles têm olho de mosca, porque eles enxergam do lado, eles estão falando com você aqui e eles estão vendo tudo o que está acontecendo, né, em volta. A visão se torna um sentido bem mais ampliado como um sentido compensador. E logo, extremadamente detalhistas e minuciosos. Bem interessante. Bom, Ana, e que cuidados que as empresas devem cuidar para, no processo de seleção, por exemplo, né, não gerar provas de discriminação indireta e até às vezes por desconhecimento. Por desconhecimento, né? Eu acho assim, primeiramente, a fixação de critérios objetivos na seleção, recrutadores muito bem treinados, né?
na parte do PCD, é essencial que o recrutador saiba a doença a qual acomete aquele possível candidato, né, a efetividade dele. Também não pedir critérios que a gente considera desnecessários, mas infelizmente vemos em propaganda boa aparência, boa fluência verbal, né? Isso por si só já é discriminatório, isso por si só já pode ensejar uma futura ação judicial, né? E principalmente na propaganda, os algoritmos alcançando também pessoas com deficiência, porque nas seleções a gente vê inclusão PCD, mas no algoritmo não tem essa previsão de buscar aquela pessoa, né? Então, se vai pelo boca a boca, vai, mas alcançar como a comunidade num todo, sem nenhum PCD, é muito mais difícil pelo algoritmo. Então, o treinamento dentro da empresa também, principalmente pelo recrutador, para abarcar toda essa comunidade. Sabe que lá na Fortes a gente tem a Fortes RH que faz todo o processo de recrutamento e seleção, né? E às vezes os clientes também, por desconhecimento, querem colocar na divulgação da vaga questões discriminatórias. E por Exatamente. desconhecimento, então o profissional da área acaba orientando o cliente daquilo que ele pode colocar nesse anúncio, que ele não pode. Tu vê boa aparência, a gente vê em vários. E daí quando tu vê assim apavorado, como é que botar isso aqui? Boa fluência, né? Isso de forma genérica. Para, sem discriminar que vaga específica é. Sim, se coloca direto. Então isso aí já traz um preconceito, porque já é um prejuízo para o empregador, né? Tu vincular aquela vaga a uma boa fluência verbal e a uma boa aparência, né? Quantas pessoas, até mesmo a comunidade autista, nível 3, que são não verbais, mas são excelentes em determinadas matérias, matemática, química, né? Que vão ser muito prósperos dentro da empresa. Aí vale o ditado, né? Nem tudo que reluz. É verdade, é ouro. Tem que aprovar pela questão técnica, né? Exatamente. E se ela tem a deficiência ou não, né? Se ela tem essa habilidade numa área específica, né? Sim, que ela seja contratada por essa habilidade, não de excluir ela por uma deficiência que talvez nem seja necessária para aquela Por isso atividade. Que é muito importante o recrutador, né, na empresa ter essa consciência quando fizer a análise dos candidatos. Bom, Marco, e sobre as identidades surdas, né? Existe uma diferença de integrar uma pessoa surda que usa Libras e um surdo que é oralizado? E até podia explicar para quem está nos assistindo essa diferença? Sim, nós temos pela pesquisa científica hoje, inclusive uma doutora surda, que é psicóloga e é doutora, ela pesquisou em torno de 5 a 7 identidades diferentes. E essas identidades também variam de acordo com a alfabetização, a não alfabetização, o grau de oralidade e o uso da Libras, né? Então, nós não podemos dizer é surdo e ponto final. Nas identidades surdas nós temos surdo profundo, leve, aí vemos os graus da surdez. Surdo, profundo, leve, severo, moderado e outros, tá? Fora isso, nós temos surdos profundos que não ouvem absolutamente nada e falam perfeitamente. Porque passaram por um bom trabalho com fonoaudióloga, etc, etc, e tinham um potencial evocativo da voz, porque isso também não é regra. Nós temos surdos profundos que não oralizam, mas que leem em português, que escrevem em português e que sinalizam tudo perfeitamente. Mas o surdo oralizado, claro, que facilita muito mais para o empresário. Mas dentro de uma média nacional, de 100 surdos, nós encontraríamos uns 20 no máximo, com uma oralidade boa e inteligível. Então, o grau de oralidade e de fluência no português não influi na capacidade cognitiva, de forma nenhuma. Que, por outro lado, nós também temos surdos extremamente oralizados que aprenderam a pronunciar as palavras, mas quando você entrega um texto pequeno de português para ser lido, eles não interpretam o texto. Porque aprenderam com a fonoaudióloga a pronúncia das palavras. E o fato de você aprender a pronunciar palavras em inglês não significa que você fale fluentemente inglês. Concorda comigo? Sim. Você aprende, por exemplo, que time você não diz time, você diz time. Day você não diz die, você diz the day. Entende? Agora, o fato de você ter aprendido, então eu digo time, eu digo day, eu sei inglês. Não. Então existe um equívoco hoje entre os empresários que o surdo oralizado
esse vai ser um bom funcionário? Não sei, depende. Tem que ser avaliado caso a caso, né? E as identidades é isso, como cada um de nós tem perfil, tem estilo emocional, fleumático, colérico, melancólico, né, sanguíneo, por exemplo, né? Os surdos têm, na minha pesquisa, eu já cheguei a 17 identidades surdas diferentes, que é aquele surdo que se aceita como surdo, que não se aceita como surdo, que se posiciona como ouvinte, que não se posiciona como surdo, entende? Surdo que detesta Libras, surdo que ama Libras. Então, não é surdo e ponto final. Realmente, cada um tem um perfil e aí vai uma boa anamnese, uma boa entrevista, feita com a mediação de um intérprete, caso seja preciso, para se conhecer melhor o perfil desse indivíduo. Você pode ter 15 surdos dentro de uma igreja, ó, o hábito, dentro de uma empresa, 15 surdos e cada um com o seu perfil identitário diferenciado. Muito conteúdo aqui, estou aprendendo muito hoje aqui, muito conteúdo. E Ana, existe uma questão de como reduzir a carga horária, né, para alguns casos específicos, sem ter problemas com a Justiça do Trabalho? Sim, existe. Principalmente com o laudo, como eu falei anteriormente, né? Ocorreu muito com muitos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi a primeira universidade a reduzir carga horária de servidor com deficiência, né? Então, há essa possibilidade, a Justiça do Trabalho também reconhece para empregados públicos, os que chamamos de... agora me fugiu, o empresário individual também, há possibilidade de redução de carga horária dentro da empresa, Mas reconhecida. essa redução daí mantém o salário integral ou é proporcional? Não, ela mantém o salário integral, é um direito do trabalhador e do empregado público, e tem a redução da carga, fundamentada conforme a deficiência do empregado. Ela vai poder ser reduzida até 25% do carga horária. Não, importante. Bom, Ana, a nossa legislação tem acompanhado essas atualizações da sociedade, né? Ou o empresário está vivendo ainda numa zona meio cinzenta ao tentar inovar e se adaptar a essa nova realidade? Infelizmente, a legislação ainda não está nos acompanhando tanto, né? Mas o que apoia o empresário no cumprimento da lei é a jurisprudência. Felizmente, os tribunais do Brasil todo, eles estão mais inclusivos e diversos, né? Aceitando. E então, o empresário, seguindo a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é a lei máxima para a orientação desses profissionais, ela vai estar dentro do que o tribunal e a jurisprudência considera dentro da lei, né? Seguindo a lei. Interessante, mas é que geralmente a lei sempre vem depois, né? A sociedade muda, evolui, a lei vem depois. Nós demoramos muito a ter uma lei de inclusão brasileira, foi um marco temporal, mas felizmente ela está sendo aplicada. Apesar de ter todo esse tempo que não tínhamos uma lei, nós tínhamos costumes que estavam sendo aplicados no dia a dia, né? E orientações especiais do estrangeiro. A Europa tem leis inclusivas há muito tempo, o Brasil custou a ter isso, né? E como nós não seguimos tanto aquele modelo, teve esse time, mas agora, felizmente, temos a Lei Brasileira de Inclusão e os tribunais estão seguindo e implementando. E as empresas estão se adaptando, não? Interessante. Marco, tu está desenvolvendo um projeto inovador em hospitais, né? Podia falar um pouquinho desse projeto e por que ele é tão importante, né? É importante em várias áreas, né? Mas no hospital, por que é tão importante esse projeto? Bom, em tratando-se de pessoa surda, os surdos adoecem, como qualquer pessoa, né? São pessoas que precisam estar um dia em situação de cirurgia ou uma simples consulta clínica. Eu fiz na época, muitos anos atrás, nos anos 80, eu fiz um curso de atendente de enfermagem, que hoje é o técnico de enfermagem, lá em Curitiba ainda, porque eu jurava que Deus poderia me mandar como missionário para a África e eu morria de medo de chegar nesses países e não saber o mínimo de primeiros socorros para ajudar as pessoas. Fiz esse curso, mas já estava com surdos. Então, por conta disso, eu acabava levando eles nos hospitais desde os anos 80, acompanhando a consulta deles. Depois, em outro momento, eu fiz um curso de capelania hospitalar
e fui 3 anos capelão no Hospital de Clínicas em Curitiba e no Hospital Evangélico. Ali foi outra situação que eu vi o desconhecimento total de como receber a pessoa surda num hospital. Então você imagina um surdo. Agora, recentemente, a semana passada eu estive num determinado hospital aqui em Porto Alegre, de renome, e conversando com os funcionários ali, esperando minha mãe voltar do atendimento. Qual surpresa minha, que em 2025 não tinha absolutamente nada para receber uma pessoa surda. Então, essa conversa e essa questão, eu já venho trazendo com uma amiga minha, que nós conversamos anteriormente, que é uma médica e é intérprete há muitos anos, intérprete da Libras, da necessidade de preparar, desde o clínico geral, desde o técnico de enfermagem, os que primeiro recebem esse paciente, até o pessoal ali do balcão, de como fazer essa mediação linguística. E depois de como fazer a entrevista mais aprofundada com esse paciente. Então você imagina os erros crassos que podem estar acontecendo hoje, ou com a presença momentânea do intérprete ruim, porque uma coisa é você produzir a língua de sinais, outra coisa é você ler a língua de sinais e passá-la para o português. Vou lhe dar um exemplo. Eu participei sempre das bancas de avaliação dos intérpretes da FENEIS do Paraná, como voluntário. Então eu ajudava, tinha 3 surdos e eu como ouvinte intérprete, avaliando a fluência linguística. E nós criávamos situações irreais, e uma delas era o surdo indo ao médico. E eu me fingia de médico, fazia o papel do médico, vinha ao surdo e a candidata ou o candidato que estava fazendo a prova. E aí o surdo fazia o relato da enfermidade que ele tinha. E eu olhava, claro, sabia o que era, né? A pessoa que estava fazendo também sabia, mas eu estava fazendo o papel do médico que não sabe língua de sinais. E o surdo disse uma determinada coisa e eu perguntei assim, e aí o que o mudinho falou? Eu fiz de propósito, eu disse mudinho. Aí ela já não me corrigiu, ela já não disse, olha doutor, não é mudinho, é surdo. Entende? Ela já não fez a correção da minha terminologia. Então já o pessoal da banca já foi tirando ponto. E daí eu disse, o que o mudinho tem? E ela olhou e disse assim, olha, ele parece que tem um órgão genital muito grande. Parece motivo de piada. E eu fiquei assim, é mesmo? Aí eu entrei na onda dela. Eu disse, mas qual é o problema dele ter o órgão genital muito grande? É uma coisa anormal? O que é? Quantos centímetros? Eu disse, pergunta para ele. E ela foi e perguntou. E o surdo ficou furioso, disse que falta de respeito comigo, perguntando da minha intimidade. E sabe qual era a questão que estava sendo colocada? O surdo estava dizendo que ele estava com uma infecção urinária. Que quando a urina passava ali, ele sentiu uma dor muito grande. E a intérprete me traduziu como o tamanho do órgão genital. Então você pode calcular o que está sendo feito no Brasil, nos atendimentos médicos. Você já pensou um médico dar uma prescrição em cima do discurso de um intérprete? Isso é muito sério. Quantos surdos podem ter ido a óbito, ter feito cirurgias equivocadas, não por culpa necessariamente do profissional, mas da não preparação num momento tão sério na vida de uma pessoa. Impõe até mais barreiras à acessibilidade ao tratamento, né? É, exatamente, porque eu pessoalmente, João, eu já participei de cirurgia. Eu já fui para a sala cirúrgica. Nunca pensei que, quanto intérprete, eu entraria numa sala cirúrgica com máscara, com luva, com tudo, e a minha ovelha que estava ali estava fazendo uma operação genital, e ele estava de olhos abertos, e os médicos precisavam saber o comportamento dele durante a cirurgia. E eu ficava perguntando, e graças a Deus que eu tenho influência nessa língua. Então eu podia passar corretamente quais eram os procedimentos. Então, pode imaginar a importância? E hoje em Porto Alegre, perdoe-me se eu estou errado, eu não descobri um hospital sequer que esteja preparado para receber uma pessoa surda. Realmente preparado. Está bem crítica essa situação. E nós temos em torno de 80 a 100 mil surdos em Porto Alegre. Número expressivo. 80 a 100 mil. No Brasil, são quase 11 milhões de surdos.
Então, 80, 100 mil em Porto Alegre. Só em Então, Porto Alegre. Então, no estado, deve Ah. ter 200 mil. Ah, com certeza, porque segundo a OMS, que é um órgão, né, que a gente não tem tanta confiança, de 100% da população, 3% de todas as populações de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tem pessoas surdas, pessoas com deficiência. Desses 3%, de 1 a 1,5% da população geral são surdos, nos mais diferentes graus. Então aí você faz o cálculo do Rio Grande do Sul. Então, bem relevante. Bem, Ana, existe algum benefício fiscal, algum benefício legal para o empresário que investe ativamente em acessibilidade? previsto em lei, só temos um, que é a pontuação para licitação, né, para participação em licitação. Há projetos de lei também para redução de impostos, mas ainda efetivamente é essa questão da licitação, da possibilidade, né, porque daí ele passaria na frente, porque ele faz essa inclusão da pessoa com deficiência dentro da sua empresa. Até esse mercado de licitações é um mercado bilionário, né? Que muitas empresas acabam deixando de participar de alguns processos, né, e acabam deixando de perder grandes oportunidades de negócio, porque o governo movimenta bilhões no Brasil. Com certeza. E pode ser um diferencial bem importante para ganhar uma licitação. E fora o reconhecimento, né, de ser uma empresa que cumpre essa questão da diversidade, da inclusão. E o projeto esse de lei já está em trâmite final para conceder mais isenções, né, tanto federais quanto estaduais, né, como ICMS, IR, né, mas ainda não foi aprovado ainda. Bom, Marco, como se o RH pode se preparar e para evitar erros, até na parte de divulgação de vagas, para poder se comunicar e atrair, talvez, profissionais com muita qualificação surdos? Como é que ela pode estar se preparando para poder divulgar uma vaga? E deixar claro que você tem uma vaga PCD, vaga de acessibilidade, mas não deixa bem claro isso, né? Eu creio que primeiro o pessoal do RH precisaria fazer uma imersão cultural, de alguma forma, dentro desse universo surdo. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos surdos altamente capacitados, com especialização, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado e pós-doutorado. Então, eu acho que o pessoal do RH deveria sair um pouco daquela bolha, né? Em tratar-se de surdos, nós temos em Porto Alegre, por exemplo, como eu disse, a FENEIS, que eu acho que esse pessoal do RH deveria visitar e conversar com o pessoal da FENEIS e conhecer o que é que os surdos fazem, como é que eles fazem, qual é a graduação deles, qual é a formação universitária, se tem, não tem, primeiro aspecto. Segundo, tem uma coisa chamada Sociedade dos Surdos em Porto Alegre, que é, digamos, a Associação de Surdos. Ali são surdos de todos os níveis cognitivos. Na Salvador, França, né? Exatamente. E ali ela vai ficar surpresa, porque ela vai chegar, inclusive, sozinha, vai encontrar provavelmente um ou mais surdos oralizados e vai poder conversar tranquilamente e vai começar a romper no próprio saber dela uma série de paradigmas que estavam instalados. A partir daí, ela também tem que buscar o apoio linguístico. Se ela não tem tempo hábil e condições, tem uma bela resposta. Existe uma coisa que lá no hospital esse que eu falei, ninguém sabia, ninguém sabe, existe uma coisa em Porto Alegre chamada CILS, Central de Intérprete de Libras. Isso foi montado pela prefeitura em 2016 ou 2013, se eu não me engano. E hoje de manhã eu telefonei para a CILS, porque eu nunca precisei de central de intérpretes, né? Uhum. Se eu precisar, eu mesmo interpreto. Mas eu liguei para ver se está funcionando. Está em pleno funcionamento. É a coisa mais simples do mundo. Você tem o seu computador, o seu laptop, chega o paciente surdo, o candidato à vaga, seja quem seja, chega ali, ela aciona a CILS, aparece a intérprete de plantão. E aí o surdo olha para a câmera e ela pergunta o que você quer falar. E aí o surdo fala para a câmera e a moça já faz com voz. Olha, ele veio atrás da vaga, tá. E a própria gestora diz assim, é mesmo? Então pergunta para ele, disse disso. Resolvido o problema. Não precisa mais chamar o intérprete presencialmente, existe essa central e eles têm 2 projetos. A empresa que é ligada ao governo, de certa forma, tem esse vínculo gratuito. E caso não seja empresa governamental ou da prefeitura, sei lá, eles fazem
a associação pela FENES, fazem um vínculo, pagam uma taxinha sim, uma taxa. e tem acessibilidade à língua. Pronto. É mais simples do que se pensava. Já foi a época de ter que chamar o intérprete presencialmente. E esses intérpretes da CIUS, eles trabalham das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Então, mas esse é um serviço. Quem pode usar esse serviço? São as empresas? São os órgãos públicos? Qualquer pessoa interessada. Uma pessoa surda que vai no médico, ele pode pedir para o médico Pode. Inclusive, já houveram casos no Paraná, que é um estado super evoluído nessa área, a inclusão começou lá praticamente. No Paraná, o surdo chegou e está relatado, ele botou em todas as redes, a surda chegou e disse: eu quero usar a mediação da central de intérpretes. E abriu o computador, o celular dela, e abriu no programa. E o médico disse: não, eu não quero falar com isso. Você sabe falar, você vai ler meus lábios. Aí já dá um processinho. Não, aí ela entrou com processo. Sim, com certeza, tudo mais, entende? Porque o surdo mesmo, o surdo trabalhado, ele tem acesso a essa central e ele carrega isso já para ter acessibilidade linguística. Não, interessante. Bom, e Ana, como é que a empresa pode ter regras diferentes, né, para a equipe sem ter problemas trabalhistas? São permitidas desde que avaliados critérios objetivos dentro da empresa, né? A fluência do trabalhador com a empresa, né? Respeitando a sua condição pessoal. Então, tem que fluir essa empresa. Os critérios são decididos pelo empresário, né? Pelo titular, pela diretoria, e cumpridos. Não há qualquer problema, não tem problema judicial, desde que respeitados esses critérios objetivos e a deficiência a qual o trabalhador... Mas os critérios objetivos são laudos, no caso. Os critérios que o médico laudou e foi apresentado na seleção. Então, aquele trabalhador que precisa de um apoio, né, de uma muleta para o trabalho, ele vai ser deslocado para um local que ele possa trabalhar dessa forma, para fluir a empresa e não prejudicar o direito dele ao trabalho, né? Então, porque pode ter pessoas com problemas de acessibilidade, com uma Sim. deficiência, em que tem graus diferentes. Com certeza. Pode ter 2 profissionais surdos e que têm, daqui a pouco, necessidades diferentes. Na Procempa, nós temos um caso que ele é PCD, ele tem hidrocefalia, tem outras deficiências, e ele é um grande gestor de software. Então, ele faz todo o trabalho dele. Primeiro, ele tinha na Procempa, a sede antiga, o espaço de trabalho dele, ele não conseguia fluir para desenvolver o trabalho. Ele foi deslocado para o teletrabalho, né, o trabalho em casa, e voltou a funcionar normalmente o fluxo esperado tanto pela empresa quanto pelo trabalhador. Então, é a adaptação, né, para aquele caso específico. Sempre a empresa deve se voltar ao olhar específico àquele PCD que ingressou, né? Ela admitiu aquele PCD, ela tem que olhar especificamente para a doença dele e adaptá-lo. Muito bem. Marco, quais são, assim, vamos supor, as áreas em que os surdos, as pessoas com surdez, mais se destacam hoje e que o empreendedor, o empresário, daqui a pouco não sabe e daqui a pouco pode estar perdendo talentos importantes da empresa e diferenciais competitivos importantes, né? Excelente pergunta. Veja só, os surdos podem trabalhar em toda e qualquer área que não requeira audição, certo? Até o surdo leve, que tem uma perda auditiva leve, ele pode estar em algumas áreas que precisem de audição, mas o surdo pode trabalhar em todo... Hoje nós temos surdos no mundo, médicos, psiquiatras, veterinários. Como é que faz a escuta, né? Como é que o médico faz a escuta? Certamente eles desenvolveram outras estratégias. Então, mas os surdos são especialistas em tudo que requer muita visão, muito detalhe, por exemplo, na área arquitetônica. Surdos trabalhando em projetos arquitetônicos, surdos trabalhando em projetos de computação, software, hardware. É só você largar o teclado na frente dele, que ali não precisa de audição, ele entra e vai, certo? Surdos em áreas que requer, por exemplo, verificação final, né, do produto, né, análise final do produto, né, inspeção final, inspeção geral do produto. Então, na verdade, é difícil você limitar os surdos. A única limitação é a oralidade, às vezes,
e a audição. Eu acho que é mais uma vez se volta a respeitar a capacidade daquela pessoa, né? Exatamente. Aquilo que você falou, olhar no detalhe. Vale. Então, não pense, quando se pensa em surdo, já se pensa em surdo-mudo. Né? Isso é um mito social. Sempre se associa, né? Você acredita? Teve uma surda que foi conversar com um médico, super oralizada, essa psicóloga, ela ficou todo o tempo conversando com o médico e o médico não percebeu que ela era surda. O tom de voz dela estava excelente. E uma hora ele se abaixou para pegar um prontuário e continuou falando. E ela disse para o médico: ó, doutor, essa parte que o senhor baixou aí eu perdi. Ela disse assim: como perdeu? Ela disse: é que eu sou surda. Ele disse: o quê? Você é surda? Ela disse: profunda, eu não ouço nada. Ele não tinha notado. Eles pensam que é um estrangeiro falando. Então um surdo tem potencial para praticamente todas as áreas que não requeram necessariamente a audição. Bom, Ana, e o marketing, aquele inclusivo, mas que na prática não é bem a realidade, né? Ele pode ser punido como propaganda enganosa ou dano à coletividade? Sim, ele enseja dano moral, tanto coletivo quanto individual, né? E também punições específicas do Código de Defesa do Consumidor. Né? As empresas estão cuidando muito dessa questão do marketing inclusivo, porque ele tem ensejado uma leva de ações judiciais. Né? Aquela visão até preconceituosa que a gente tinha falado no início, né? O cuidado com aquilo. Inclusive, se você me permite falar, existe muito marketing inclusivo nas escolas. É até uma denúncia que eu quero fazer aqui. Mentiroso. Por quê? Porque hoje tem muitos surdos com grau superior. E grau muito superior a muitos professores que estão em determinadas escolas. E eles contratam os surdos por causa da lei, divulgam na sua propaganda que eles têm surdos trabalhando na escola, e se você for olhar a área que eles estão trabalhando, são áreas muito inferiores ao potencial que eles teriam. Cabe até denúncia ao Ministério Público do Trabalho nessa questão. Exatamente. Surdos formados em pedagogia, praticamente sem fazer nada. Deslocados, né? Exatamente, completamente deslocados de todo o seu potencial. Mas o marketing é que nós temos profissionais surdos trabalhando aqui. Porque isso tudo é um risco não só jurídico, né? Porque tem o discurso muito bonito, às vezes, por parte das empresas, mas a efetividade não bate com o discurso. Mas tu acha que nesse caso, para vocês dois, desconhecimento? O que pode estar... Ou é preconceito mesmo? Às vezes eu quero pensar que seja desconhecimento, mas muitas vezes eu acho que é o preconceito enraizado. Né? Eu que estou desde os anos 80, na verdade eu vou há 43 anos trabalhando com surdos, em 2025, Brasil, eu não consigo chamar de desconhecimento. Depois que nós tivemos, por exemplo, uma primeira dama fazendo Libras na posse, por exemplo, lá do Bolsonaro, quer dizer, se alguém ainda não sabia da existência dessa língua, ali foi o grande momento que todo mundo viu na vitrine, na maior vitrine que o país pode ter. Então, eu aceitaria isso em anos 80, anos 90, agora, 2025... Dizer que é complicado, né? É muito complicado. Bom, estamos indo para os nossos minutos finais, então... Vou fazer uma perguntinha para responder em 1 minuto, se é possível, né? Mas, Marco, para a empresa que está começando agora e quer oferecer vagas e oportunidades para profissionais muito talentosos que são surdos, né? Qual seria o passo zero para começar? Passo zero, buscar alguém da área primeiro para ter um mínimo de conhecimento sobre quem é essa pessoa surda, os seus potenciais, suas limitações, todo mundo tem limitação, né? Buscar os profissionais adequados, procurar preferencialmente, por favor, a FENEIS, que é o órgão máximo, o órgão responsável pelos surdos em Porto Alegre, buscar esclarecimento e daí montar um projeto de pré-inclusão. Né? Não comece direto, meu conselho é, não comece direto já obedecendo e colocando, não. É melhor você fazer um projeto de pré-inclusão, prepara a equipe que vai receber, aquilo que falamos no início, prepara a equipe que vai receber, começa com a inclusão de um surdo, que foi assim que nós começamos com a Electrolux, né? Começa com um, depois dá certo, daí traz o segundo, esse primeiro já pegou a experiência para poder passar para esse segundo, porque eles se tornam companheiros da dentro da empresa, né? E aí começa devagar, lentamente dentro de um processo.
com uma bela de uma assessoria, de uma orientação de alguém muito experiente. Ana, alguma dica também para Eu o acho- empresário que está começando, que também abrir espaço? Eu acredito na blindagem jurídica desse empresário, né, com o treinamento do seu corpo, e o recrutador tem uma função muito importante dentro da empresa. Então, ele tem que ser treinado junto com o seu corpo jurídico dessa empresa, porque a inclusão ela é uma realidade, a gente não vai ter como escapar disso no futuro. Né? Então, queria agradecer a vocês. Eu aprendi, Nós que aprendi agradecemos. muito, Agradecemos. e com certeza quem nos assistiu também aprendeu bastante sobre um pouco mais de acessibilidade, a questão de profissionais com algum tipo de deficiência, né? Especialmente hoje os surdos, que bem comentado pelo Marco também, e a questão jurídica também. Agradecer nosso time aqui de produção, da técnica que fez tudo acontecer, e agradecer a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.